Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que estejam conseguindo acompanhar as aulas direitinho. Hoje nossa aula é de geografia. Peço que vocês peguem o livro de geografia e abram na página 54. Nós vamos começar falando sobre área urbana, suburbana, rural e litorânea. Depois nós vamos falar sobre o relevo, tá? Relevo mais voltado para o relevo brasileiro. Vamos começar? Então tá, na página 54, tá bom? Vamos começar observando que tudo que há ao nosso redor, no meio onde vivemos, faz parte da paisagem do local onde nós vivemos, tá? Do local que nós conhecemos. Tudo que nós vemos quando viajamos, tudo que é visto por nós faz parte da paisagem desse local. E existe a paisagem natural e a paisagem modificada. A paisagem natural é aquela que ainda não sofreu com a ação do homem, na qual nós ainda não construímos nada, tá? Então é aquela paisagem que só tem mesmo as plantas, os animais, os rios, tudo que já existia, sendo vivo ou não vivo, mesmo as pedras fazem parte dessa paisagem natural, tá? A paisagem modificada é toda aquela paisagem que nós, seres humanos, já colocamos nossa mão, que já modificamos de alguma forma. Já construímos uma casa, já fizemos uma ponte, tá? Então, a partir do momento que existiu uma mudança, uma construção, algo que foi colocado pelo homem, seja vivo ou não vivo, é uma paisagem modificada, tá? Vamos lá. Seguindo, página 55, vamos falar aí das áreas que compõem essa paisagem, tá? Nós temos a área urbana, que são os centros das cidades, aquelas áreas onde tem mais construções de prédios, né? Você vai encontrar mais prédios, você vai encontrar mais fábricas, você vai encontrar empresas. Essas são as áreas urbanas, tá? De maior movimento econômico nas cidades. As áreas suburbanas são as áreas que interligam a área urbana com a área rural. Então é uma área ainda onde tem mais moradia, né, onde as pessoas se preocupam mais em manter o verde, né, as árvores, as plantas frutíferas, tá? Então essas são as áreas suburbanas. A área rural é aquela área na qual ainda utiliza-se muito do meio ambiente, né? Onde ainda trabalha-se com a agricultura, com a pecuária. A área litorânea é a região próxima ao litoral, né? Onde tem as suas características específicas. São as baias, os estuários, as dunas, né? Onde ficam ali as falésias, as ilhas, tudo isso é área litorânea. Tá? Então essas são as diferenças entre a área urbana, que são os centros, a área suburbana, que é ali o meio entre centro e área rural, que é onde mantém o cultivo, né, ainda de plantas e a criação de animais, e a litorânea, que é a beira do mar, a área litoral dos países. As atividades sobre esse conteúdo vão estar somente na página 57, tá, do livro de geografia. E aí nós já vamos dar continuidade à parte do relevo. Ainda falando sobre a observação do meio, quando nós andamos nas ruas, nós viajamos, nós observamos que a Terra não é plana, não é totalmente plana. Ela tem variações, né, de altura, tem morros, alguns lugares têm montanhas, né, tem buracos, né, que a gente vê nas beiradas das pistas, né, das estradas.
Tudo isso faz parte do nosso relevo, tá? Relevo, ele é resultado da ação de agentes internos e externos do meio em que vivemos, tá? O que são os agentes internos? Estão localizados na camada interna da Terra, tá? Então é a ação mesmo do movimento das placas tectônicas. Esse nome bonitinho de falar. Elas tanto se movimentam para cima e para baixo, quanto entre uma e a outra, tá? Então esse movimento, esses abalos, esse movimento das placas tectônicas é que provocam as mudanças aqui no nosso meio, na nossa Terra, tá? Que provocam alterações no nosso ambiente, na Terra mesmo. Os abalos sísmicos, o que é isso, tio? Os terremotos causados por ações vulcânicas, eles causam a criação, o aparecimento de montanhas, de morros e montanhas, né? As maiores vieram mesmo dos grandes abalos sísmicos, tá bom? Existem também os agentes externos, que é a ação das chuvas, a ação dos ventos e a ação do próprio ser humano, que também modifica o relevo de acordo com a sua vontade e a sua necessidade. O Brasil tem um relevo pouco acidentado. O que quer dizer isso? Que ele tem baixas altitudes. Te explico o que é altitude. Altitude é aquela medida entre o nível do mar, tá? E a altura dos morros, das montanhas, da terra que a gente vê. Então, a altitude do Brasil, ela é baixa. Por isso que nós dizemos que ela é pouco acidentada. Nós não temos no Brasil montanhas enormes, nós temos montes. Para reconhecermos o relevo de um lugar, nós temos o mapa do relevo, ou também conhecido como mapa físico. Esse mapa, ele guarda o estudo da modificação do relevo no decorrer dos anos, tá? No Brasil, nós temos um mapa do relevo específico, tá? Aí no seu livro você pode dar uma olhadinha nele. Agora vamos ver os tipos de relevo que nós podemos encontrar. As principais formas de relevo são as montanhas, o planalto, a planície e a depressão, tá? No Brasil, como a tia já disse, nós não temos montanhas, mas a montanha é aquele lugar de maior elevação. No caso, ela tem a maior altitude em relação aos outros tipos de relevo. Já o planalto pode ser classificado por ter aí em média acima de 300 metros de altura, e é um lugar assim que é plano, porém tem algumas ondulações pequenas, né? Mas em sua maior parte ele é plano. Na beirada do planalto existem as depressões nas suas encostas. Nós moramos no Planalto Central. Existe também no Brasil o Planalto do Centro-Sul, o Planalto Mineiro e os planaltos na região amazônica, tá? As planícies são regiões de altitude menor que os planaltos. Elas têm aí, em média, até 100 metros de altitude, tá? São locais mais planos, localizadas ao longo dos rios ou no litoral. A depressão, ela aparece em altitudes de 100 a 500 metros, mas a parte plana são planícies ou planaltos, e as depressões estão ali nas encostas das planícies e dos planaltos, tá? É aquela parte na qual vai descendo, são as depressões, né? Normalmente ela está situada nas encostas dos vales e dos rios, como a do Rio São Francisco, né? Que atravessa os estados da região Nordeste, tá bom? Com o decorrer do tempo geológico, que é o tempo que faz
acontecerem as mudanças na geografia da Terra, algumas outras alterações no relevo foram acontecendo, né? Umas variações. Entre elas estão as serras, o monte, as dunas, as chapadas e as ilhas. Serras são conjuntos de elevações que, no geral, representam planaltos elevados. Então, aqueles planaltos mais altos, neles existem as serras. O monte ou morro são elevações que geralmente são bem menores que as montanhas. E elas ficam afastadas das outras elevações. Não são largas, como extensas como os planaltos. As regiões que são mais baixas, bem abaixo do nível do morro e das montanhas, elas são conhecidas como vales. As dunas são elevações de areia, né, produzidas pela ação do vento. Né? A sua vegetação, na maior parte da sua vegetação, é de galhos secos, né, devido ao calor intenso que tem nesses locais. Aqui no Brasil, nós podemos encontrá-las na região Nordeste. As chapadas são formas de relevo que têm grande altitude, são bastante elevadas, né, e com inclinações nas suas encostas. As ilhas são as extensões de terras que estão localizadas no meio da água, né? Pode ser tanto nos rios, na água doce, quanto na água salgada, nos mares. Então, aqueles pequenos pedaços de terra que estão localizados no meio da água são chamados de ilhas. E não podemos esquecer que parte do relevo da Terra ainda está submerso, ainda está embaixo da água, né? Então, no fundo dos oceanos, tem variações também de relevo no formato da Terra. E esse relevo que está aqui imerso, que nós conseguimos ver, eles foram divididos em continentes e foram divididos pelo ser humano, tá? E foram nomeados, cada um a seu tempo, de acordo com as modificações que ocorreram ao longo do tempo geográfico. As atividades relacionadas ao relevo estarão da página 63 até a página 66, tá certo? Meus amores, eu continuo aqui com vocês, podem me chamar para fazer perguntas aqui no WhatsApp, tá? Eu estou à disposição para auxiliá-los nas atividades, tá certo? Beijo, beijo no coração de vocês e vamos à aula.